Olá pessoal, graças a Deus, Deus tem nos unido através da Sua palavra e Ele sempre tem cumprido à risca tudo aquilo que Ele tem determinado para a humanidade. Desculpa, minha voz hoje está meio rouca porque estou meio gripado, essa mudança de tempo. E cá para nós, né, irmãos? Nós somos seres humanos. Nós não acrescentamos nenhum côvado na nossa vida, não é verdade? Nós somos pós-cinza. Meus amados irmãos, a coisa mais importante da vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é a salvação eterna. Deus não quer que o homem venha se perder. Nós, quando entramos aqui nesta terra, Deus, ele tem um propósito de vida. Nós vemos que quando nós temos o nosso nascimento, nós temos que aprender tudo até chegar ao conhecimento, não é verdade? Como disse o apóstolo Paulo, do pleno conhecimento do varão perfeito. E esse varão perfeito só é a salvação eterna. Quando Deus criou a humanidade, lá no Jardim do Éden, Deus preparou todo um propósito. E com o passar do tempo, o homem vem evoluindo o seu propósito. Nós não vemos como a tecnologia tem avançado cada dia mais? Assim também é o ser humano. Para aqueles que querem aprender, querem crescer fisicamente, espiritualmente, principalmente espiritualmente. Algumas pessoas criticam que o paraíso é depois dessa vida. É claro que é depois dessa vida, porque a essa vida não pode. Porque se nós vemos essa vida, é uma vida matéria, que nós temos um período de tempo e depois a gente parte, vai embora. Então a vida não é aqui. Então, quando o Velho Testamento vem falando, ele vem falando da obra de um Jesus que viria. E o Novo Testamento completa a obra. Jesus veio em carne, 100% homem, 100% Deus. Deixou o maior poder que nós temos, que é o Espírito Santo, a maior arma que nós temos. A Bíblia diz que as armas de Deus não são carnais. Elas são espirituais. E o Espírito Santo é espiritual. Então, a salvação, meus irmãos, é a coisa mais importante da sua vida. Não é carro, não é moto, desculpa, não é família. Tudo isso você vai adquirir para a sua sobrevivência. Lembra da estratégia? Mas a coisa mais importante é a salvação eterna que entra no nosso coração. Porque você imagina a pessoa mais pobre desse mundo. Pode ver 50, 100 anos, ela vai morrer. Você imagina a pessoa mais rica deste mundo, mais rica que vem na sua mente. Pode ver 50, 100 anos, ela também vai morrer. E para onde vai a alma dela? Então, Jesus Cristo, ele veio para salvar todo aquele que se entrega a ele, corpo, alma e espírito. E cada um de nós que venhamos nos entregar a ele, teremos esse momento especial com Deus. E João, Evangelho de João, João foi um jovem que conheceu o Senhor Jesus Cristo, foi discípulo. E Jesus o amava muito, porque com certeza ele era um jovem que
estava sempre aos pés dele, querendo aprender, ter sede de aprender da palavra. Quem é que não queria estar perto do mestre, né, meus irmãos? E em João capítulo 11, a partir do 25, sobre a ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então Jesus, é uma palavra maravilhosa que Jesus fala aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, quem busca Jesus Cristo, coloca ele em primeiro lugar, esse vai ter a salvação eterna. Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, você está levando uma vida horrível, de depressão, chateado porque a mulher te largou, porque o esposo te largou, porque os filhos não vão bem. Meu amigo, se você crer, ele é a vida para restaurar todas as coisas na sua vida. Ele restaura tudo. Você está precisando de uma casa, de uma vida material melhor, ele pode restituir tudo. É só seguir os passos dele. E ele diz: está morto, viverá. Então você vai viver. Qualquer coisa que você precisar na sua vida, Deus pode fazer, meus irmãos. Às vezes é espontâneo e rápido, mas às vezes demora um tempinho, mas ele faz. Ele diz mais assim no versículo 26, e todo aquele que vive e crer. Você tem que viver a palavra de Deus. A salvação eterna é para aqueles que creem, que vivem a palavra de Deus. Ah, eu estou desviado. Volta para a palavra de Deus, meu irmão. Volte-se para os caminhos de Deus. Ah, eu pequei hoje. Pede perdão e continue o seu caminho. Ah, eu estou vacilando. Se renova suas forças e volta para o caminho. Porque todo aquele que vive e crê, esse vai ter a vida eterna. Porque essa vida aqui, meu irmão, desculpe falar, infelizmente ela é dor e sofrimento. Por mais que você planeje, por mais que você tenha dedicação com as coisas, ela é dor e sofrimento. Mas nós sabemos que muitos criticam e falam: ah, mas é só na vinda vindouro. É, na vinda vindouro. Quem crê e vive vai ver. Quem não crê e não vive, meus irmãos, não vão ver. Nós não conhecemos pessoas assim que debocham da palavra de Deus, que brincam e caçoam com a palavra de Deus? Então, só que ele é verdadeiro. No nosso plano físico, a gente só consegue ver com os olhos físicos. Mas nos olhos espirituais, o mundo está se movendo, as coisas estão se movendo e você não deve temer a nada. Você deve colocar a sua vida diante do altar de Deus, sabendo que Ele vai cumprir. E como se hoje fosse o seu último dia. Imagine se hoje fosse o seu último dia. Você crê? Você vive essa palavra? Então é isso que você vai ter e eu que vou ter, a salvação eterna. Deus pode fazer qualquer coisa. Homens e mulheres na Bíblia que determinaram a sua fé foram bem-aventurados, tanto aqui na terra como na vinda vindoura. E Jesus veio para botar um marco final nessa história, que é a salvação eterna. Todos os projetos nós temos visto aí que Deus projetou, está acontecendo. Essa guerra em Israel, não é verdade? Que está horrível essa guerra lá. Na Rússia. Aqui no Brasil, as drogas, a violência. Em outros países, né, México, os cartéis de guerra estão acontecendo. Pessoas estão sendo vitimadas, a prostituição. Não é a volta de Jesus? Japão, um terremoto de 6,1. Então, meus amados irmãos, o que resta para nós é a salvação. Mas a gente quer manter o pé firme aqui na terra. Enquanto Deus está falando: olha, quem crê, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Ele falando para a galera ali, para o pessoal.
Então é isso que nosso Jesus Cristo faz. Ele veio para salvar. Mas a minha vida não está boa, pastor. Minha vida está meio esquisita, não sei o quê. Rapaz, continue tendo fé. Continue lutando. Enquanto diz aí, enquanto a vida há esperança, enquanto você estiver aqui nessa terra, você tem que lutar. Tu imagina se João, esse homem que morreu aproximadamente com 100 anos, tivesse desistido da obra redentora? Ah, mas pastor, ele viu as grandezas de Deus. E nós também vemos, meu irmão. Só em você respirar hoje, levantar e respirar hoje, já é vida. De você ter um novo começo. É como eu volto a dizer, as coisas não estão dando certo para você. Busque que vai começar a dar certo. Comece a fazer a receita de bolo, fazer as coisas direitinho. E você vai ver como as bênçãos de Deus vai vir sobre a sua vida. E a coisa maior que é, não é maravilhoso você levar uma vida aqui abençoada, mesmo com todo o sacrifício que você tem nessa terra, levar uma vida abençoada e depois ainda ter um prêmio maior que é a salvação eterna? Ter Jesus Cristo? Você não pode ficar olhando para um homem. Você não pode ficar olhando para mim, olhando para fulano de tal, para pastor fulano de tal, para missionária, para pastora, para ninguém. Você tem que olhar para Cristo. A salvação é Cristo. Não é nenhum ser humano, que nós seres humanos somos falhos. Mas ele não é falho. Meus irmãos, eu estou há mais de 20 e poucos anos na presença do meu Deus. Eu já passei por muitas batalhas, tanto físicas e espirituais, e hoje em dia ainda passo. Mas eu continuo buscando a presença de Deus. Porque eu sei, eu tenho visto na minha vida as bênçãos de Deus na minha vida. E tudo que eu tenho pedido a Deus, Ele tem acrescentado. Você sabia que as suas palavras têm muito poder? Se você diz que vai alcançar a salvação eterna, você vai alcançar. Se você diz que você vai ser vitorioso, você vai ser vitorioso. Como eu volto a dizer, a coisa maior da vitória é a salvação em Cristo. Mas as pessoas estão muito à minha frente, eles estão crescendo, estão ganhando, estão vencendo as coisas que eles querem, parece que estão tudo bem. Meus irmãos, não olhe para ninguém, olhe para Jesus. E você vai ser tanto bem-aventurado aqui na terra, quanto na vinda vindoura. A Bíblia diz que eles estavam todos tristes, contristados, principalmente as irmãs de Lázaro. Mas a palavra de Deus diz aqui que Deus disse, olhou para Lázaro e chorou também, não é verdade? Mas Jesus diz no 39 assim, de João 11, disse-lhe Jesus, tira a pedra, Marta. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que creres, verás a glória de Deus? Então isso é crer, meu irmão. Não importa a circunstância, basta crer. A Bíblia diz que Lázaro, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E todos viram a grandeza de Jesus Cristo. É para quem crê. Há mais de 2000 anos Jesus veio à Terra. Ainda não existe um livro mais vendido do que a Bíblia no mundo todo e mais lido. Então, meus irmãos, é para quem crer. Eu tenho certeza que Deus faz milagres na sua vida. Às vezes são coisinhas pequenas, mas Deus faz. São milagres de Deus. E Deus, Ele quer somente isso de mim e de você. Meus irmãos, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Nós temos que crer que vai acontecer as bem-aventuranças na nossa vida. E acontece. Eu estou dizendo isso por experiência experiência vivida. Experiência própria. Eu tenho vivido isso na minha vida. Então, meus irmãos, a salvação, o Espírito Santo, é para aqueles que acreditam, que creem na fé em Deus. E tanto eu quanto você vai ver esses milagres. É tão lindo quando Jesus disse isso. Vive e crer. Viva e crê, meu irmão, que você vai ver as bênçãos de Deus. Não fica olhando para ninguém, não. Os discípulos, quando se bateram de frente com Jesus, que encontraram Jesus Cristo, não tinha mais nada. Tinha o ferro e aço, não era? Que eram as espadas dos romanos, que tentaram assassiná-los, matá-los, e no final muitos conseguiram.
Eles não tinham medo de nada. Nada atemorizavam eles. Por quê? Porque eles sabiam que a vida deles não era aqui. Jesus Cristo disse assim: eu renovo todas as coisas. E Ele vai renovar a nossa vida também, na vida espiritual, na salvação eterna. Meus irmãos, a gente não nasce com um corpinho bonitinho, tudo certinho, vai ficando de idade, cabelo vai ficando branco, vai ficando gordinho. Uns até cuidam, não é verdade? Do corpo. Mas isso aqui é tudo passageiro, tá bom? O que vai ficar mesmo é a vida eterna. Uns os dentes caem, os outros conseguem cuidar do credo, pastor, é verdade. Os dentes caem, uns conseguem guardar, ficar com os dentes na boca. Quero dizer essas coisas assim, meus irmãos, para explicar a vocês que o que vale verdadeiramente é a salvação. É isso que vai importar. Não é corpinho bonitinho, galã, nada disso. Tudo passa. Mas o que não passa é a palavra de Deus. Fique com Deus, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Viva e crê. Crê e viva na palavra de Deus. Fique na paz.